Estamos aqui finalmente para o vídeo de apostas finais para os indicados ao Oscar 2025. Vem aí, ainda estou aqui ou não, então venha para o vídeo que a gente tem muita coisa para dizer nas principais categorias desse Oscar. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Frâncio e aqui no vídeo de hoje vamos lá para as minhas considerações de apostas dos indicados nas principais categorias desse Oscar. Então vamos falar das categorias de melhor filme, de todos de atuação, atuação principal, atuação coadjuvante, roteiros, direção e também filme internacional, porque temos representante brasileiro, então faremos essa categoria também. Claro que o Oscar tem outras categorias que também podemos fazer apostas, sei lá, apostar no Twitter, etc, se vocês quiserem, mas aqui no vídeo vamos para essas principais, então deixa aqui nos comentários as suas apostas, se você acha que vai acontecer Fernanda Torres em melhor atriz, se você acha que vai acontecer Ainda Estou Aqui em roteiro, em filme, por que não, né? E eu já vou falar aqui de imediato que eu escolhi, eu sempre tento ser o mais racional possível e vou falar isso durante as apostas, o que eu levei em conta para apostar em cada filme, em cada ator diferente, em cada categoria, mas lembrando que eu também sou brasileiro, quero torcer e prefiro errar, pelo menos tendo acreditado, do que acertar e do que, por exemplo, errar e ter falado que não ia acontecer para Ainda Estou Aqui. Então, é isso. Então vamos começar com as apostas, primeiramente na categoria de melhor filme, né, a categoria principal da noite. Então vamos começar com, eu coloquei aqui em primeiro lugar, mas tudo isso varia, não quer dizer que Conclave, por exemplo, que está aqui na minha aposta de filme, seja o filme que eu acho que vai ganhar melhor filme, não aqui eu estou falando tudo em relação a indicações. Primeiro, vamos falar do termômetro principal para a categoria de melhor filme, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores. Lembrando que quem ganha a estatueta em si, né, de melhor filme, são os produtores do filme. Então, o Sindicato dos Produtores Americanos que vota nesse sindicato e principalmente é quem é o principal termômetro para a gente medir os 10 indicados aqui de melhor filme. Lá no PGA, né, no Sindicato dos Produtores de 2025, nós tivemos 10 filmes indicados, e daqui dos 10 filmes indicados, eu coloquei 8 da lista principal. O 10º, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele, né? Então, nós tivemos na lista dos sindicatos produtores tanto Conclave, Anora, The Brutalist, o Brutalista, Emilia Pérez, Wicked, A Complete Unknown, né, um completo desconhecido, A Substância, Duna Parte 2 e A Verdadeira Dor. E em 10º nós tivemos September 5, que é o que eu vou tirar dessa lista. Eu sinto que não teve muito apoio. Ele aconteceu em algumas categorias do BAFTA, sim, mas eu tiro neste momento para colocar Ainda Estou Aqui, mas daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. E falando porque da ordem dos outros filmes, de porque também eles ainda têm uma força. Eu coloquei aqui também os 5 indicados em melhor elenco do SEG, que é a principal categoria do SEG, Sindicato dos Atores. Então, tanto Conclave quanto a Nora, Emilia Pérez, Wicked e A Complete Unknown foram indicados em elenco. Isso também é um bom termômetro para filme. E também no BAFTA, nós tivemos esses indicados também, assim, todos indicados a filme no BAFTA estão também nessa lista que eu montei aqui de filme. Que também tem o Brutalista, tem a Emilia Pérez, tem a Nora, tem Conclave, esses filmes, e o Wicked, por exemplo, são todos indicados em melhor filme lá no BAFTA, que é basicamente o Oscar britânico, né? A Academia de Filme Britânico, que também é um grande termômetro para o Oscar, tem muitos votantes parecidos também. Então, eu fecho nessa lista aqui, eu acho que são grandes nomes, eu acho que até o 7º são fortes filmes, foram crescendo ao longo da temporada. Conclave, A Nora e o Brutalista sempre surgiram como principais filmes. Depois, Emilia Pérez é uma grande aposta da Netflix, o enviado da França, né? Tem uma série de polêmicas, eu não quero entrar nesse filme nesse momento, mas é um filme checado de polêmicas, eu acho que a gente vai comentar isso aqui no canal depois, mas é inegável que teve uma grande força com a indústria, foi muito bem nas shortlists do próprio Oscar, nas categorias técnicas, então acho que não tem como duvidar de Emilia Pérez, entrou com a Sofia Gascon lá no SEG de atriz, e é uma atriz internacional, né? É uma série de polêmicas, mas é uma atriz internacional e muitas vezes não entra no SEG, a própria Fernanda Torres não entrou, e não entra normalmente, e acabou entrando, então mostra que a força do filme é bem grande. O Wicked foi essa surpresa de final de temporada que surgiu, né, em novembro, etc., como aquela explosão.
É também um musical muito famoso, a bilheteria foi muito grande nos Estados Unidos, acho que vai ter bastante esse apoio dos próprios estadunidenses aqui. A Completa Não também acho que foi o último filme que estreou, basicamente, também foi super bem, tanto no BAFTA como no SEG, apareceu em atriz coadjuvante, por exemplo, e ninguém imaginava, com a Mônica Bergaro. E A Substância, um filme de terror que surgiu ali, e uma campanha feita pela MUBI. A MUBI nunca tinha feito nenhuma campanha para Oscar especificamente, e com um terror já dessa forma, foi um filme super falado, né? E acho que talvez um pouco da força da internet, etc., levantou um pouco a Substância, e é um dos grandes cotados até para atriz, que a gente vai falar daqui a pouco. Duna Parte 2, o primeiro foi super indicado, ganhou 6 Oscars, eu acho que não teria como não aparecer nessa lista, mas coloco em oitavo, justamente porque eu sinto que não é o filme mais amado, né? Ele perdeu, por exemplo, ele não foi indicado no BAFTA de melhor filme, por exemplo, também não foi indicado no DGA, de Sindicato de Diretores, que a gente vai falar daqui a pouco na categoria de direção, e o Villeneuve próprio não foi indicado, né, pelo filme 1 lá para direção no Oscar mesmo. Então eu coloco aqui como um filme que não é muito amado, talvez quando chegar o terceiro seja uma coisa um pouco Senhor dos Anéis, eles deem tudo para Duna Messias, mas eu sinto que para Duna Parte 2 realmente sobrou a indicação de melhor filme, que já é grande coisa, mas eu acho que vai ficar bem menos força do que o próprio primeiro teve. Depois, A Verdadeira Dor, o primeiro filme do Jesse Eisenberg, um filme da Searchlight, aqui também eu coloco, foi indicado no PGA também, e apareceu bastante até no BAFTA, apareceu com o Kieran Culkin, que a gente vai falar lá em coadjuvante, então também acho que é um filme com força. Aí, em 10º lugar, nós temos vários outros, a gente tem um indicado propriamente do PGA, que é September 5, que eu, pessoalmente, não gostei muito desse filme, talvez seja um pouco ranço aí também, né? Mas então a gente tem Sing Sing, outro filme da A24, e a gente já tem outros filmes da A24, como o próprio Brutalista aqui na lista. Nickel Boys, que seria uma aposta da Amazon, que pra mim, eu acho que seria talvez a vaga mais tradicional. Se eu fosse apostar mais tradicionalmente, eu colocaria Nickel Boys aqui, porque a Amazon normalmente consegue. A gente teve ano passado, por exemplo, a surpresa de American surpresa entre aspas, que também a gente já estava apostando, mas surgiu no final como um grande contender, que foi ficção americana, que era da Amazon também, e seguiu basicamente a mesma proposta de lançamento no final do ano, talvez segurando um pouco ali para janeiro, que foi o caso de Nickel Boys. E Sing Sing ficou um pouco prejudicado por ter sido lançado nos Estados Unidos no meio do ano, e está tendo relançamentos agora, etc. Até que apareceu no SEG, por exemplo, como domingo, mas eu acho que talvez colocaria ali num 12º, se fosse pensar em alguma coisa. Mas eu acho que é isso, eu vou colocar Ainda Estou Aqui, porque eu sinto que, principalmente as indicações ao Oscar sendo prolongadas, a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro gerou um grande conhecimento para o filme. O filme tem um grande engajamento online, ele sempre fala sobre isso, o engajamento online dos brasileiros, será que muda alguma coisa? Eu acho que, assim, substancialmente não muda. Porém, realmente, muitas curtidas, etc., pode fazer pessoas da academia conhecerem o filme, pelo menos darem a chance para ver. E é isso que a gente quer numa campanha, né? Que as pessoas veem o filme. O filme tem uma força inacreditável. Então, eu tô aqui apostando em 10º lugar em Ainda Estou Aqui. Faz sentido como o Oscar tá seguindo nessa tendência. Então, a gente vai ter 2 filmes estrangeiros, que seria Emília Pérez e Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme. Faz sentido, nos últimos anos a gente tem visto mais ou menos isso, 1 ou 2 filmes fora do eixo Estados Unidos-Reino Unido nessa lista, e basicamente seria o que aconteceria esse ano também. Então tem um pouco racional, mas também tem um pouco de emoção, não vou mentir, de colocar Ainda Estou Aqui na lista de melhor filme. Então, pulando para a lista de direção, eu fui com 4 de 5 do Sindicato de Diretores, que é a principal prévia para essa categoria, né? Então eu coloquei o Jacques Audiard de Emília Pérez, né, diretor de Emília Pérez, o Sean Baker por Anora, o Edward Berger por Conclave e o Barry Colbert por O Brutalista, todos indicados ao prêmio do Sindicato dos Diretores, mas coloquei em quinto lugar a Coralie Farget por A Substância, trocando, né, quem apareceu no sindicato, que foi o James Mangold por A Complete Unknown, por Um Completo Desconhecido. Né? Eu acho que essa lista aqui é padrão, é o 5 que está aqui em primeiro como mais cotados. Eu acho que vai acontecer essa lista mesmo, não vejo grandes surpresas. O próprio Denis Villeneuve não foi indicado pelo primeiro filme, que ainda tinha um hype muito maior do que esse. O próprio Duna Parte 1, né, ele tinha um lançamento muito mais próximo das votações. Duna Parte 2 lançou em abril, ali, bem mais distante. Então, eu acho que foi um pouco prejudicado por isso também. Talvez eles puxem mais o internacional. O sonho seria o Walter Salles aparecer aqui, por Ainda Estou Aqui. Mas o Russell Louvre também poderia aparecer, por A Semente do Fruto Sagrado. Não sei, mas eu vou fechar com essa lista aqui. Eu acho que é uma lista padrão. Também foi a lista repercutida do SEG. A lista do SEG foram todos esses, mais o Villeneuve, que tem 6 vagas.
Então eu fecho com esse nome com esses 5. Eu dificilmente vejo surpresas acontecendo nessa categoria, né, mas sei lá, né, vai que. Agora na categoria de atriz, nós temos, tipo assim, muitas pessoas que foram cotadas, deixaram de ser cotadas, etcétera. Então vamos lá, né, primeiramente, a primeira da minha lista, que é a Demi Moore, ela f o A Substância, que nem eu falei lá em filme, foi um filme que foi crescendo, acho que quando estreou, acho que não imaginava que teria todo esse impacto, talvez na categoria de maquiagem, talvez numa categoria de design, uma categoria de figurino, poderia aparecer, porque é o que normalmente fica reservado a filmes de terror. Mas foi um filme que cresceu absurdamente, eu até acho que pela temática do filme, ele é um filme de terror, e que ele tem um subtexto ali muito próprio de Hollywood, de mulheres de Hollywood serem desvalorizadas depois que passarem de certa idade, etcétera, ali do machismo dentro da própria indústria cinematográfica, ajuda o filme a se relacionar mais com os votantes, né, com as votantes. Então eu acho que faz muito sentido esse crescimento, e a MUBI fez uma ótima campanha, o filme tem um engajamento online absurdo, então, eu vou colocar aqui a Demi Moore, a primeira ganhadora do Globo de Ouro na categoria de comédia musical. Não que o filme seja uma comédia musical, né? Acho que nem perto disso. Mas foi a vencedora, eu acho que também fortalece muito. Depois, a Carla Sofia Gascon por Emília Pérez, a Mick Madison por Anora, e todas essas três foram indicadas ao SEG, Sindicato dos Atores, principal prévia, para essa categoria, e também as três foram indicadas lá no BAFTA. E também a indicada do BAFTA, a Marianne Jean-Baptiste, por Hard Truths, um filme que está crescendo bastante ali no Reino Unido, etc. A Marianne Jean-Baptiste é também uma ex-indicada ao Oscar, lá em 97, mas é uma ex-indicada ao Oscar. Eu fico seguro com essas 4 apostas. E também, obviamente, Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui. Eu acho que essa indicação é a mais fora filme internacional, a mais provável de acontecer para Ainda Estou Aqui. Ela ganhou o Globo de Ouro de atriz em filme de drama e tirando, pouquíssimas, raríssimas, 1, 2 exceções, uma delas sendo a Kate Winslet numa bizarrice ali, em Revolutionary Road, todas as atrizes que ganharam o Globo de Ouro, o Golden Globe de atriz de drama, apareceram na lista de melhor atriz do Oscar. Então, eu não sinto que isso vai deixar de acontecer com a Fernanda Torres. Claro que temos a questão de que é um filme latino, um filme falado em português, tem toda essa dificuldade histórica da academia de valorizar filmes fora do eixo, Estados Unidos, Reino Unido, principalmente filmes latinos não europeus, etc, filmes latinos, africanos, asiáticos, etc. A gente sabe dessa dificuldade histórica, mas é inegável que a campanha do filme está muito grande. Então, eu coloco ela aqui na categoria de melhor atriz, mas, gente, sempre tem essa vírgula que eu espero que não corresponda. Mas então, vamos lá para as outras pessoas, porque que eu excluí isso da lista, né? Eu justifiquei cada uma delas, mas, por exemplo, eu tiro a Cynthia Erivo porque eu quis ser um pouco diferente nessa lista. Eu acho que se eu quisesse ser tradicional, eu tiraria a Marianne Jean-Baptiste e colocaria a Cynthia Erivo por Wicked. Porque ela não falhou em nenhum lugar. Ela apareceu no SEG, ela apareceu no BAFTA, ela foi indicada ao Globo de Ouro, ela estava no Critics também. Então, ela não perdeu nada. Mas a gente está vendo algumas coisas, por exemplo, ano passado, de atrizes e atores que apareceram em todos os lugares, todos os precursores, e no final não acontecem, mesmo sendo filmes, que não estão disputando ali, óbvio, um melhor filme ali, que estão fortes para ganhar melhor filme, mas são indicados a filme. Ano passado, nós tivemos o caso da Margot Robbie, que interpreta a Barbie. O filme Barbie foi um dos mais indicados do ano, e a própria Margot Robbie não apareceu como melhor atriz. Então, acho que pode ser o caso da Cynthia Erivo, a protagonista de Wicked. O filme é sobre a Elphaba, que ela interpreta. Então, acho que ela pode acabar saindo dessa categoria, e foi o que eu fiz aqui, considerando que o Wicked, por exemplo, não é concorrente, pelo que dá, assim, pra ver a temporada, eu não diria que o Wicked seria concorrente forte para melhor filme. Vai ser indicado? Acho que sim, apostei nisso. Mas eu não acho que seria vencedor dessa categoria, por exemplo, pelo que parece. Então eu vou acabar tirando ela, pra não ficar com a lista padrão, que seria das 5 nomeadas, que todo mundo tá fazendo. E quando todo mundo está fazendo uma lista, eu quero fugir um pouco disso, porque normalmente tem alguma piruetada, e eu vou acreditar que é a Marianne Jean-Baptiste, que nem é tão piruetada assim, porque apareceu lá no BAFTA. E depois, outras pessoas que já apareceram na corrida, Angelina Jolie e a Nicole Kidman, eu sinto que foram muito prejudicadas pelo SEG, não, elas duas como grandes atrizes de Hollywood, famosas no meio, não aparecerem no SEG, que é basicamente uma festa da firma, eu não apostaria mais nas duas aparecerem. Podem aparecer, principalmente acho que a Nicole Kidman, acho que sim, mas não apostaria mais nisso. E a Pamela Anderson indicada no SEG também, eu vou excluir essa categoria por enquanto, por
porque eu acho que ela não é tão forte quanto a 5 que eu coloquei, mas eu colocaria ela bem, bem perto junto com a Cynthia Erivo. Eu acho que poderia ser uma piruetada que às vezes acontece também pela força do SEG de ter indicado ela, né. A Saoirse Ronan foi indicada no BAFTA, mas eu acho que é uma coisa dos britânicos mesmo, né. Então vamos seguir para a categoria de melhor ator, que eu acho que é uma categoria bem mais fácil de fechar, eu vou realmente com os 5, que apareceram no SEG. Então, Adrien Brody, por O Brutalista, e o Ralph Fiennes, Conclave, o Timothée Chalamet são os consensos da temporada, apareceram em todos os lugares, né? E agora, e o Como Domingo também apareceu em todos os lugares, eu vou até subir, ele apareceu no SEG, apareceu no BAFTA, então acho que nem vou duvidar da força dele. O quinto lugar, que é o mais complexo, porque o Daniel Craig, por exemplo, não aparece no BAFTA, mas ele aparece no SEG. Então eu vou fechar com os 5 do SEG, eu acho que é uma lista bem mais padrão. Nós tivemos dentro do BAFTA o Hugh Grant por Herético e também tivemos o Sebastian Stan por The Apprentice, mas o Aprendiz. Porém, não vejo isso acontecendo. Acho que essa lista é bem consolidada, realmente, de 5. Acho que se eu fosse acontecer uma surpresa, seria por talvez Ariel Penn, uma verdadeira dor, ser um indicado a melhor filme, e eles puxaram Jesse Eisenberg, que também é o criador do filme. Não sei, acho que poderia acontecer, seria o meu sexto lugar, então vou deixar essa vírgula aí. Mas o Daniel Craig, por ter aparecido no SEG, vai ser a minha aposta, então vou ser bem conservador nessa e repetir os indicados do sindicato. Agora, na categoria de atriz coadjuvante, que pra mim é a categoria mais difícil de prever dessas apostas do Oscar que eu tô fazendo aqui, dessas categorias principais em si. Porque, basicamente, cada lugar foi de uma lista diferente. Nós só temos 2 pessoas que apareceram em tudo, que foi a Ariana Grande por Wicked e a Zoe Saldana por Emília Pérez. As 2 apareceram em todos os lugares que foram para aparecer, e também a Selena Gomez por Emília Pérez, também apareceu em todos os lugares, mas eu não coloquei ela nessas listas, justificarei em breve. Mas uma pessoa que não apareceu no SEG, ela não tem o SEG, ela não tem o BAFTA, ela não tem, esqueci a outra que ela não tem. Mas ela tem o Povo, que no caso é a Margaret Qualley por A Substância. Pra mim, ela não apareceu em nenhum lugar, mas isso a gente tá vendo recentemente, principalmente com A Substância, sendo um filme que está sendo cotado ali pra ser indicado a melhor filme, e ela é uma parte fundamental do filme, ela faz ali a contraparte da Demi Moore. Pra mim não faz sentido ela não aparecer nessa lista. Eu acho que ressoa muito mais com os votantes do Oscar votarem nela. Eu achei bem estranho ela realmente não aparecer no SEG, por exemplo, mas eu vou colocar ela aqui, porque eu acho que é uma contender de melhor filme, etc. Ela é uma atriz conhecida, uma nepo baby aí, né, também. Eu vou colocar ela aqui, mesmo ela não tendo aparecido em nenhum lugar, porque a gente tá vendo isso recentemente também acontecer um pouco. Depois, vou com a Isabella Rossellini de Conclave, não apareceu no SEG, mas apareceu no BAFTA, e a Felicity Jones, que apareceu no BAFTA e não apareceu no SEG, se eu não me engano, porque o SEG foi com a Jamie Lee Curtis, a Danielle Deadwyler e a Mônica Barbaro, né, junto com a Zoe Saldana e a Ariana Grande, né. Quer dizer, nós não tivemos a Selena Gomez, né, errei, não tivemos a Selena Gomez no SEG, tivemos só no BAFTA. Então vamos lá, vamos pra cada um, por que eu não coloquei as outras, né. A Danielle Deadwyler tá nesse filme da Netflix, que ela poderia acontecer? Poderia, mas ela seria uma indicação basicamente solitária, né, de The Piano Lesson, junto com The Last Showgirl. Se a Pamela Anderson não aparecer, a Jamie Lee Curtis também seria. Pessoalmente, se for acontecer uma indicação solitária de algum filme, eu diria que seria a Jamie Lee Curtis por The Last Showgirl do que The Piano Lesson, justamente por a Jamie Lee Curtis ser uma atriz que tá super conhecida, ela tá super em alta, ela é super amada entre os votantes e ganhou recentemente, né, por Everything Everywhere All at Once. Eu acho que seria essa que aconteceria. E a Mônica Barbaro está num filme com muito mais apelo para melhor filme, que é Um Completo Desconhecido, lá do Timothée Chalamet. Pra mim, se fosse acontecer, seria ela ou a Selena Gomez, que também está aparecendo em todos os lugares, etc. Só que eu sinto que esses filmes são muito mais fortes dentro da corrida de melhor filme, e eu sempre acabo indo nesses quando eu tô com uma dúvida, que é o caso dessa categoria, que cada lugar tá indo pra uma coisa diferente. A Jamie Lee Curtis, por exemplo, do nada ela tem SEG e BAFTA, né, mas pelo que eu falei de ser uma indicação isolada de filme, eu sinto que quando tá muito dividido, vão pra filmes, que estão indicados a melhor filme, que são, no caso, esses 5 aqui, que têm força pra entrarem em filme. Então, essas são minhas justificativas para a categoria de atriz coadjuvante. Pulamos para a categoria de ator coadjuvante, que pra mim é uma lista muito mais fácil, porque todos, assim, apareceram no BAFTA e no SEG, eu acho que são muito mais consolidados, e também apareceram no Globo de Ouro, que é o Kieran Culkin, venceu o Globo de Ouro por A Verdadeira Dor. Tem aquela questão ali se ele é coadjuvante ou não. Pra mim ele é um co-protagonista, mas ok, é uma ótima atuação.
Depois o Guy Pearce por O Brutalista, o Yura Borisov por Anora, o Edward Norton por Um Completo Desconhecido. Todos apareceram nessas principais categorias, acho que não tem como duvidar, todos têm força para melhor filme também, não são indicações solitárias. E eu vou com esses nomes aqui fáceis para melhor filme. Depois, no SEG, nós tivemos o Jonathan Bailey por Wicked, que poderia muito bem acontecer, né? Por exemplo, se a gente for tentar seguir uma narrativa parecida com Barbie para Wicked, ela seria ali a América Ferreira. O Jonathan Bailey seria a América Ferreira, a Ariana Grande seria o Ryan Gosling e a Cynthia Erivo seria a que perde, né? Que acabou não acontecendo no Oscar, que foi a Margot Robbie. E os dois coadjuvantes entraram. Eu acho que poderia acontecer. Tem a força do SEG, fecharia o 5 do SEG, ok. Mas eu vou apostar no Stanley Tucci. Melhor filme, conclave forte para filme. Mas eu não descarto, também pela temática, o Jeremy Strong por The Apprentice. Ele faz, né? Todo mundo sabe quem ele faz nesse filme. Eu acho que tem essa força para acontecer, etc. Mas não colocaria ele especificamente. Eu acho que o Stanley Tucci pode ser uma surpresa, ele não apareceu em nenhum lugar, mas tem a força de filme. Ele tem um papel relevante no filme, principalmente mais pro final, ali meio do filme. Ele é um agente importante. Então eu vou acabar colocando ele, é um ator conhecido também. Não que o Jeremy Strong não seja. O que eu vou colocar isso. O Denzel Washington, ele não apareceu em nenhum lugar, né? Propriamente, ele só apareceu no Globo. É, então não vejo ele acontecendo aqui. Seria para mim realmente uma surpresa. Acho que Gladiador vai ficar realmente só para categorias técnicas. Imagino. Então vamos para as categorias de roteiro para finalizar esse vídeo, junto com a categoria de filme internacional. Vamos lá, roteiro adaptado. Eu fui com 3 do BAFTA, que é Conclave, Emília Pérez e Um Completo Desconhecido. Força para melhor filme, Inegável, beleza. E o BAFTA fechou com Sing Sing e Nickel Boys. Eu acho que seria a lista padrão. Fecho, porém, a minha lista com Duna Parte 2 e ainda estou aqui por tudo que eu falei, cresceu-se nas últimas semanas, etc, etc. Duna Parte 2, até porque apareceu, o filme Duna Parte 1 foi indicado em roteiro, e para mim foi uma surpresa na época, até aparecer em roteiro, então eu coloco aqui também novamente. E porque Sing Sing e Nico Boys não tem tanta força para filme, sim, na categoria de roteiro, eu acho que essa justificativa não é tão forte, tem vários filmes que aqui aparecem sem filme, e eu vou ver que eu coloquei isso lá na categoria de original. Mas, não sei, eu sinto que Duna Parte 2 e Ainda Estou Aqui são um pouco mais fortes, mas se eu for substituir, infelizmente seria Ainda Estou Aqui, por Nickel Boys, por esse esquema da Amazon, muito parecido com a estratégia de distribuição de American Fiction no passado, eu colocaria Nickel Boys antes até do que o Wicked, por exemplo, que nem apareceu no BAFTA. O BAFTA amou o Wicked e nem colocou, então eu acho que realmente não vai aparecer. Depois, na categoria de roteiro original, eu fui com 4 aqui do BAFTA: a Nora, o Brutalista, a Verdadeira Dor, a Substância, Fortíssimos. E depois, poderia colocar um Hard Truths, poderia colocar um Challenge, um September 5, né, indicado ali no Sindicato dos Produtores, um outro internacional que seria a Semente Sagrada, mas eu vou colocar o Representante da Índia, All Imagine as Light, que eu acho forte para a categoria de filme internacional, que eu vou falar daqui a pouco. Então fecho nessa lista. Então, vamos lá para categoria de melhor filme internacional, né, em língua não inglesa. Basicamente, nós temos o indicado da Netflix, Emília Pérez, fortíssimo. Depois, Ainda Estou Aqui. Eu acho que essa é a categoria mais forte para Ainda Estou Aqui aparecer. Se aparecer, eu acho que realmente vai ser um choque absurdo. Absurdo mesmo, de coisas estranhas aconteceram. Depois, A Semente do Fruto Sagrado, que é indicado da Alemanha. Flow, indicado da Letônia. E Nicap, que é o indicado, não lembro especificamente de qual, mas foi indicado também em roteiro no BAFTA. Foi por isso que eu fechei com essa lista bem padrão, que acabou acontecendo aqui. Mas poderia aparecer outra coisa, um da Rony, por exemplo, que apareceu em alguns lugares. Não sei, mas eu acho que essa lista é bem padrão, realmente. Pode ter alguma surpresa, mas eu acho que todos aqui, Flow, por exemplo, vai aparecer em animação, muito provavelmente. Nicap apareceu em roteiro lá no BAFTA, em roteiro original, então tem uma força fora dessa categoria. Então, fecho nessa lista, eu acho que realmente seria uma lista padrão. E o Semente de Fruto Sagrado é da Alemanha, a Alemanha sempre consegue, normalmente, um filme aqui, e é do Hasoluf, também um diretor super conhecido. Então, fecho as minhas apostas do Oscar. Aqui, basicamente, falei muito, e olha que falamos só das categorias principais. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, quais são as suas apostas, e se você está torcendo, obviamente, muito para Ainda Estou Aqui acontecer. Mas é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.